Muito bem, então esse é o nosso problema. Aqui diz assim, uma curva denominada Bruxa de Maria Agnese, né? Esse é o nome, né, dessa curva que a gente vai denotar aqui. Vai achar, opa, desculpa. Então, consiste em todas as possíveis posições do ponto P na figura. Ok, aqui está a nossa figura. Tá bom? E está dizendo, mostre que as equações paramétricas dessa curva, né, dessa curva que vai ser gerada pelo ponto P, estão dadas por isso aqui, tá? Tá bom? Tá. Então, deixa eu ver aqui nosso aplicativo, OpenBoard. Eu preciso de outro aplicativo aqui, com certeza, cadê? Precisamos do GeoGebra. Ok? A gente vai usar o GeoGebra só no final, tá? Ok? Aí. E aí vai carregando. Então, essa é a nossa figura aqui. Opa. Então, vamos fazer um pequeno recorte. E está pedindo para calcular. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí. Pronto. Aí está. Bom, se trata de quê, né? Então, encontre, diz, né, todos os possíveis, né, pontinhos P que você possa achar, né? Ok? As possíveis posições. Mas significa isso o quê? Deixa eu ilustrar isso aqui. Ok? Aqui tem uma reta Y2A. Vou estender essa reta. Ok? Vou estender assim, dessa forma. Ok? Faz o cor aqui. Vamos estender então. Dessa maneira. Oh. Aí está. Pronto, aí está a nossa reta. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer outras retas agora azuis, tá? Aqui está. Eu vou traçar outra reta azul. Vou deixar isso aqui, eu vou ficar outra aqui. Vou fazer outra reta azul. Aí, por exemplo, tá? Bom, como se constrói esses pontinhos P, né? Veja, esse pontinho P, como é que é construído? Você traça uma linha azul, ok? Veja o ponto de interseção entre esse ponto azul, aqui entre a circunferência e a linha azul. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho aqui. Tá? Deixa eu ver a caneta, cadê de novo? Aqui. Então, vamos pegar aqui vermelho, tá? Esse pontinho, né? A reta vai passar por aqui, então vou passar por aqui. Aqui está esse ponto. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou projetar para baixo e aqui também. Ok? Tá aqui eu vou fazer. Aqui tem um ponto, ok? Seria o novo ponto A, o ponto P. Então vou projetar para cá e para cá. Deixa eu ver. Vou fazer imitação esse aqui, tá? Então, eu vou ir para frente. Isso. E aqui eu vou projetar para baixo. Pronto. Aqui está o meu novo pontinho P. Opa. Ok? Aí, outro novo pontinho P. Então, o que está dizendo? O encontro gráfico, né? Ou está pedindo, na verdade, esboço gráfico, né? Isso que vai pedir, tá? Aqui tem novo o ponto P, aqui tem outro ponto P, tá? E assim, né?
se você faz outra vez, por exemplo, aqui com outra linha azul, aqui, digamos, aqui, tá bom? Então, veja que essa linha azul, bate aqui. Agora eu faço o quê? Projeto a linha. Eu vou horizontal, vou até na altura, aqui. Nesse caso deu aqui. Tá bom? Esse é o novo ponto P. Esse aqui, tá? Ok, deixa eu colocar em verdinho. Então, aí está. Esse ponto P, esse outro ponto P, esse é o meu ponto P. Então, é desse jeito, tá? Então, vou fazer mais um só. Um vermelhinho. Aqui está o pontinho, tá? O pontinho aqui. Que seria esse aqui. Opa, desculpa aqui. Não, esse seria o ponto P, né? Aqui, P. Ok. Então, tem um ponto de interseção com a reta, com a curva, perdão, com a circunferência. Aqui seria. Agora, eu estendo, né, de forma horizontal. Que não vai, olha. E aqui desço de forma vertical. Nem tem mais muito espaço. Ok. Então, aqui eu tenho meu novo pontinho P. Aí. Tá vendo? Então, a nossa curva aí, que vai se formando, é mais ou menos uma coisa assim, né? Juntando esse P aqui, e ok. Aí está. Tem essa cara, né? E claro, quanto mais eu vou me aproximar dessa linha azul, se aproxima daqui, os dois pontinhos, vermelho e verdinho, vão ficar perto. E, aliás, vai ficar aqui mesmo, tá? Tá bom? Né? A linha azul vai estar perpendicular ao vermelho, então, realmente, vai ser esse ponto. Agora, vamos fazer um ponto para cá, tá? Então, veja, eu tenho um ponto de interseção. O que eu vou fazer agora? Eu vou projetar isso aqui para baixo, tá? E esse aqui de forma horizontal, né? Eu acho que por aqui, aí. E aqui de forma vertical. Pronto. Ó. Pronto, aí está. Então, meu novo ponto P é esse aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Então, a nossa figura, a mesma trajetória, não vou fazer mais uma, talvez. Ok, com o azulzinho. Digamos que aqui. Aí. Tá. Olha aqui. Ok. Aqui. Pronto, aí. Então, eu teria, de novo, aqui é o ponto de interseção. Ok? Agora, eu vou avançar de forma horizontal. Será mais ou menos aí. Agora, eu vou descer de forma vertical aqui. Pronto. Aqui está meu novo ponto P. Opa. Aí está. Então, se você ver, então, nossa figura mais ou menos vai ter essa cara aqui. Correto? E aí está. Opa. Ó, mais ou menos isso, né? Ele não passa, né? Ele faz isso. Ok, mais ou menos. Dá para ter uma ideia de como que seria o nosso gráfico, tá? Nessa curva. Tem outro detalhe a mais, tá? Note que essa linha azul, a linha azul, ele vai se esticando, ok? Vai esticando, vai esticando. Vai esticar mais, mais. Opa. Vai esticando, estica, estica, estica. Então ele vai. Bom, então sempre eu vou ter uma linha azul batendo na linha vermelha, tá? Só que ele vai ficando, essa linha azul vai ficando perto do eixo X. Nunca vai chegar em X, tá? Por quê? Se chegasse, então eu teria duas linhas
paralelas. A vermelha e a azul seriam paralelas. Mas elas não são, tá? Ok? Esse ângulo θ aqui, que era inicial daqui, ele pode diminuir. No máximo, o ângulo vai ser zero. No máximo, perdão, não vai ser zero. Tem que ser maior que zero, tá? Ok? O ângulo vai ser zero, maior que zero. E outra, se a gente passa por aqui também, né, estamos aqui, olha. Então, temos do zero, o ângulo, olha só, o ângulo vai aí, ok? Ele vai descer, no máximo, aliás, nunca vai bater, quando o ângulo nunca vai chegar a π, tá? O ângulo π. Ok? E aqui, zero. Vai de zero a π, ok? Maior que zero e menor que π, tá? Então, esse seria mais ou menos o gráfico dessa curva, tá? Então, eu tenho que deduzir as equações que tem aqui, tá? Cadê? Essas equações. Tenho que deduzir que essas são, de fato, isso, tá? Então, eu tenho que deduzir essas duas formulinhas, tá? Tá, vamos deduzir, então. Ok, como que a gente faz isso? Né? Ok. Então, mais ou menos a gente já tem como seria a cara da figura, né? Da curva formada. Mas então, vamos deduzir agora. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu tenho isso, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, vamos adicionar alguns pontos, tá? Esse é o ponto P, que eu vou denotar por x, y, e eu quero saber quanto vale x. X vale quanto, né? Em função desse angulinho. Y em função daquele ângulo também, né? Quero saber quanto vale, né? Quanto ele vale. Ok? Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Então, o valor de x é o valor... Isso. O valor de x é essa quantidade aqui. X, né? Daqui até aqui. O valor de y, devo fazer reto, mas eu não consigo. Não tenho uma ideia. Então, o valor de y vai ser esse aqui. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Aham, agora ficou bem melhor. Então, y, aqui está, y. Opa. Aí está, y. Tá bom? Então, tudo isso aqui vale y. Tá bom? Perfeito. Eu quero saber como que x é y em função do ângulo θ, tá bom? Bom, algumas coisas que eu posso considerar aqui. Vamos lá. Então, como que a gente faz essas contas agora? Eu quero saber quanto vale x, quanto vale y, correto? Antes, veja, isso aqui mede A, A é positivo, tá? Então, essa quantidade daqui, né? Toda essa quantidade aqui, vale A. 2A, perdão, né? Isso aqui vale 2A. Essa quantidade, 2A. Isso aqui, x. Então, veja que agora eu posso relacionar, tá? 2A, duas vezes, opa. Eu posso relacionar facilmente 2A dividido por x, ou x dividido por A, 2A. Ok? Então, isso vai do triângulo, né? Do triângulo O, aqui eu vou colocar outra letra, tá? Pode ser Q. Então, do triângulo OQC, eu tenho que x dividido por 2A
Quer dizer, cateto adjacente sobre cateto oposto, né? É a mesma coisa que cotangente, né? Cotangente de θ. Aqui eu posso deduzir que x é igual a 2 vezes cotangente de θ. Ótimo. Tá bom? Aliás, era isso que eu queria, tá? X igual a 2 vezes a cotangente de θ. Agora falta deduzir y, tá? Tá? Então, vamos lá. Tá. Uhum. Vamos lá. Algumas coisas interessantes aqui nesse triângulo aqui são as seguintes, tá? Bom, ok. Você sabe, por semelhança de triângulos, olha só, se tudo isso aqui mide θ, bom, isso aqui mede θ também, concorda? Bom, isso aqui está em mede θ, né? Claro. Ok? Algo mais. Esse ângulo aqui é o ângulo que eu vou desenhar aqui, assinar aqui. Assinar. Esse ângulo aqui. O ângulo A. Né? Aqui, nesse ângulo. Esse aqui. Vale quanto? Quanto vale esse ângulo? Aqui tenho... Diz que tem 45 pessoas aqui. Então, menos 2, menos 3. Então, 40 e poucas pessoas aqui, tá? Então, 40 pessoas. Por favor, alguém me responde aí? 90. 90 graus. Por quê? É uma propriedade, certo? Isso, 90 graus. Ou π sobre 2, né? 90 graus, tá bom? Ok? Isso aqui mede 90 graus. Então, se isso aqui mede 90 graus, ok? Aí a gente pode deduzir muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, ok? Isso aqui, por exemplo, vale 90 menos θ, essa parte aqui, 90 menos θ, portanto, isso aqui mede θ também, tá bom? Ok? Uhum. Ok. Bom, daí vai, né? Como esse triângulo é retângulo, né? Então aqui é 90 menos θ, é verdade, por causa disso. Como esse triângulo é retângulo, aqui já mede 90, aqui 90 menos θ, então esse aqui mede θ, tá? Bom, então isso é uma coisa interessante. Daí, eu vou fazer o seguinte. Então, vou usar esse triangulinho aqui, chama R aqui, ORA, de o triângulo ORA. O que eu vou ganhar? Uhum. Vou chamar essa quantidade daqui para cá, Z. Ok? Alguma letra. Então, eu tenho que o seno de θ é cateto oposto, que vale Y, né? Sobre hipotenusa, Z. Então, já sei quanto pode valer Y. Y vale Z vezes seno de θ. Só tem que achar Z, quanto vale Z. Só que, do triângulo OA, colocamos esse aqui, OAS, né, do triângulo OAS, você vai ganhar outra propriedade. O seno de θ que está aqui, seno de θ, é cateto oposto, que vale Z, dividido por hipotenusa. A hipotenusa vale 2A, correto? Então, vamos lá. Quero saber daqui essas duas, vamos deduzir alguma coisa, tá? Dessas duas aqui, eu vou deduzir uma coisa importantíssima. Aqui eu tinha isso.
Então, daqui eu posso deduzir o seguinte. Daqui a gente deduz que y vale seno de 2 seno de θ, né? Y vale z seno de θ. Mas quem é z? Aqui eu posso saber, né? Daqui, y vale z é igual a 2 vezes a seno de θ. E vezes... Isso é z, né? Isso é z. Correto? E aqui, olha. Z igual a 2a seno de θ, e aqui vezes seno de θ. Portanto, y vale 2a seno quadrado de θ. Tá bom? Ótimo. Então, essa é a ideia que a gente vai apresentar, tá? Então, deixa eu reduzir o tamanho aqui. Ok. Bom, aqui o problema era assim. Esboce a curva analisando onde ela é côncava para cima ou para baixo. Onde a curva sobe ou desce, né? Ok? Então, aqui eu tenho um que tinha feito de manhã. Então, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, eu não sou desenho. Vamos no seu desenho. Ok. Vamos lá. É só copiar e colar o que está aqui e pronto, né? O GeoGebra, por enquanto, vai esperar. Um pouquinho. Eu só vou copiar e colar, tá? Então, deixa aí. Opa. Aí está, tudo o que a gente fez, tá? Ok? Então, e aqui estão as deduções que a gente fez, tá? Do triângulo OCQ, OQC, OCQ, eu tenho que cotangente de θ igual a x sobre 2a. X sobre 2a. Aqui vermelho de 2a, então x vale 2a cotangente de θ. Perfeito, isso que a gente escreveu também, tá? Ok? O que mais? Do triângulo ORA. Ok, do triângulo. Opa. Do triângulo ORA, seno de θ igual a y sobre z. Ok? Está tudo escrito aqui, tá? ORA. Ok? Seno de θ é igual a cateto oposto, né? Seno de θ que está aqui, né? Y sobre z. Isso vale y sobre z. Ok? Ou que z, posso deduzir y igual a seno de θ, correto? Ok? Perdão, z passa para esse lado e seno desse para cá. Então, z igual a y sobre seno de θ. E do triângulo OAS, eu tenho seno de θ igual a cateto oposto z sobre hipotenusa, 2a. Ok? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Aí está. Bom, e o resto é simplesmente conta mesmo, tá? Tá bom? Aqui deduzir, eu tenho aqui as duas expressões. y2a seno quadrado. Perfeito, aí tá. Aqui está o que nós tínhamos feito. Alguma pergunta? Algum país que queria falar? Bom. Se não tiver, continuamos, tá bom? Que era o que queríamos provar, tá? Agora, algumas coisas que eu tinha falado aqui. Né? Observe que θ varia entre 0 e π, tá bom? Não varia mais, não pode passar de 0 para baixo, nem de π, né? Tá? Então, deixa eu trocar essa imagem aqui. Acho que a nossa imagem que a gente fez agora está melhor. Então,
Opa, cadê? Aí está mais ou menos o nosso desenho, né? Ok, deixa eu ver aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho. Não. Pronto, deixa eu apagar algumas coisas, eu vou copiar e colar depois. Esse é mais ou menos a dedução do nosso gráfico, né? Ok? Ok, então, deixa eu copiar essa imagem só. E vamos lá. E continuamos, tá? Vamos analisar a concavidade para baixo, para cima, etc, tá? Vamos usar o Paint aqui. Aí está o nosso desenho. Perfeito? Todas as possíveis posições do P, então está dando uma figura parecida com essa, né? Ótimo. Bom, agora, para saber onde a curva sobe ou desce, né, para saber a concavidade da nossa curva, eu tenho que analisar, né? Eu tenho que analisar os pontos, a derivada, correto? Ok? Então vamos fazer isso agora, tá? Com muita calma, tá bom? Ok. Isso. Bem, vamos lá. Então, para saber onde a curva sobe ou desce, o que a gente vai fazer? Calculamos a derivada, né? Calculamos a derivada y em relação a x, né? Derivada y em relação a x. Ok? Bom, então, supondo que y, né? Y se pode escrever como uma função de x, tá? Ok? Bom, do gráfico dá para ver que... Tá, aqui eu vou pegar um tempinho aqui. Bom, vocês sabem que uma função, né? Deixa eu ver. Que esse tipo de gráfico aqui, por exemplo, pode representar uma função, tá? Por quê? Uma função do tipo... Ok. Deixa eu parar aqui. Então, se eu desenho assim, isso representa um gráfico de uma função da forma y f de x, tá? Mas se eu faço um desenho dessa forma aqui, esse já não, tá? Por exemplo, assim. Por quê? Para esse ponto aqui, porque para esse ponto aqui, ele teria duas imagens, né? Olha, esse pontinho teria duas imagens, seria aqui, aqui, né? E não pode, então uma função não pode ter, né, duas imagens, tá? Para um mesmo ponto não pode existir duas imagens, tá? Então, opa, vou grande aqui. Isso não pode acontecer, tá? Tá bom?
Para esse pontinho, não posso ter essa imagem aqui, que seria essa. Ok? Tá? E aqui teria essa imagem também, né? Para esse pontinho. Aqui, né? Tá bom? Então, para um ponto não pode ter duas imagens. Então, isso aqui não representa uma função, tá? Não representaria o gráfico, isso aí não representa uma função, tá? Muito bem. O gráfico que estamos vendo, mais ou menos, é uma, né, a bruxa de Maria Agnese, é assim, desse jeito. Tá bom? Ok? Né? Tá bom. Então, tem mais cara de que sim, é uma função de x, né? Supondo que isso seja verdade, o que a gente vai analisar agora, tá? Ok. Ok, como calcula a derivada y em relação a x? Bom, só lembrando, tá? Y, opa, clicou aqui, vou parar aqui, né? Ok. Bom, derivada, ó, tá muito fino. Ok, paga. Então, derivada de y em relação a x, eu posso escrever assim, derivada de y, veja, sobre derivada de x, né? Como se fosse uma fração. E aqui, derivada de x. E aqui coloco de propósito dt, dt. Bom. Aí. Ok, então essa borracha, vamos. Isso, dt. Tá bom? Eu posso fazer desse jeito, tá? Ou, escrever derivada de y em relação a x, vezes 1 dividido por dx dt. Ou escrever tudo isso aqui como derivada de y em relação a x, dividir por esse aqui, né? É a mesma coisa depois, né? Perdão, aqui t, tá? Aqui era t. Aqui era t, né? Aqui está t. Aqui t também. Tá bom? Então, né? Isso aqui é nada mais que essa fórmula que está aqui. Derivada de y em relação a t, e aqui derivada de x em relação a t. Deixa eu ampliar o tamanho aqui. Ok, deixa eu apagar tudo isso aqui também. Ok, uma borracha gigante. Pronto, vamos apagar aqui. Então, temos isso, né? Ok. Bom, então, e como era, né, derivada de y em relação a t? Y, pelo que a gente já viu, y, deixa eu ver, y era igual a 2a seno quadrado de θ. Ah, aqui é a variável θ, tá? Cuidado. Então, x igual a 2 vezes a, cotangente, né? Cotangente de θ. Então, vamos modificar aqui. Aqui é θ. E aqui também é θ. Perfeito. Então, deixa eu pôr aqui. Bom demais. Então, agora é só fazer a continha, né? Quanto é a derivada de y em relação a θ? Aqui está, né? Derivar y em relação a θ. Né? Uso isso aqui, né? Então, seria 2 vezes a. Então, vou escrever. 2 vezes a. 2 vezes a. Derivar de seno ao quadrado, o 2 cai. Eu tenho seno de θ.
vezes a derivada aqui seno ao quadrado, né? Como se fosse seno tudo ao quadrado. 2 cai e fica seno de θ. Mais vezes derivada do seno. A derivada de seno é cosseno de θ. Perfeito. Aqui embaixo, a derivada de x, né? Então fica 2a mesmo. E aqui, derivada de cosseno é cossecante quadrado, né? De θ. Só isso? Não, tem um menos aqui. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Ok? Então, eu quero saber onde a função cresce, decresce, etc. Tá? Isso que eu quero saber. Vamos lá. Aqui posso simplificar, então, deixa eu simplificar aqui. Então, tenho 2a pode sumir, 2a pode sumir. E ainda eu posso fazer o quê? Eu quero saber quando isso aqui é maior que zero ou menor que zero, tá? Isso que eu quero saber. Tá? Então, aí, vamos pensar. Isso aqui, se você lembra, foi escrito como seno de 2a, 2θ, perdão. Tudo isso. Né? Porque seno do ângulo, essa é uma propriedade trigonométrica, então vou colocar um menos aqui. Agora, cossecante quadrado é a mesma coisa que 1 sobre seno. Não, cossecante 1 sobre seno. Então, 1 sobre seno quadrado. Então, é a mesma coisa que colocar 1 dividido por seno quadrado de θ, né? Bom, levando isso em consideração, eu tenho nada mais que o seguinte, menos seno de 2θ. E esse aqui, bom, vai virar aqui seno quadrado de θ. Perfeito? Tá bom? Tá, isso que a gente ganha, né? Bom, agora, a pergunta é, quando essa derivada vale zero? Quando é maior que zero e quando é menor que zero? Para que, professor? Por que quero saber isso? Por que quero saber o sinal da derivada? Para ver se ela cresce ou decresce. Oi? Para ver se ela cresce ou decresce. Isso, para saber onde cresce ou decresce, né? Isso que eu quero saber. Onde que a nossa função cresce ou decresce. Então, isso aqui vale zero quando? Tá? Quando que ela vale zero? Né? Como derivada de y. Ação x é igual a zero. Bom, e a derivada é esse aqui. Quando isso acontece? Quando θ vale quanto? Quanto tem que valer θ para que isso aconteça? Θ vale zero. A resposta diz θ é igual a zero. Seno de θ realmente, quando θ vale zero, isso vale zero, correto. Só que tem um pequeno probleminha. Essas são as nossas funções aqui. E olha só o que a gente disse anteriormente. Observe que θ varia entre 0 e π. Ok? Θ varia entre 0 e π. Ela não pode ser menor que zero por causa disso aqui, né? Tá bom? E não é maior que π. Então, cadê? Opa. Aí. Quando acontece isso? Quando θ vale zero. Só que θ valendo zero não está dentro do domínio. Então, o que eu faço? Bom, vamos escrever aqui. Deixa eu ver. Calculo o limite. Tá. Limite de que seria nesse caso? Eu quero resolver essa equação aqui. Então, tem que resolver essa equação, tá? E para resolver essa equação, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu pensar aqui. Então, menos seno quadrado de 2θ, perdão.
menos seno de 2θ. Ah, π sobre 2, né? Seno de 2θ, seno quadrado de θ. Igual a zero, né? Aqui tem igual. Bom, igual a zero. Quando isso vale zero? Quando pelo menos uma desse aqui vale zero, tá? Bom, seno quadrado de θ nunca é zero, tá? Esse aqui nunca é zero, porque θ não vale zero, nem chega a valer π. Esse aqui sempre é positivo, ok? Então, tudo depende disso aqui, tá? Então, deixa eu escrever. Como seno quadrado de θ é maior que zero, pois eu tenho que θ varia entre 0 e π. Ok? Entre 0 e π, se você observa, a função seno é assim. Ó. Aqui quando é 2π, e aqui é π. Entre 0 e π, a função é positiva, tá? Só em π é zero, e em zero também é zero. Mas seno quadrado de 2 de π, então isso aqui sempre vai, seno de π, perdão, seno de θ, vale aqui, entre 0 e π é positivo. E o seno quadrado de θ vai ser sempre positivo, tá? Então isso aqui sempre é positivo, tá? Então, falta saber esse aqui, quando é que ele vale zero, tá? Então, deixa eu escrever assim. Como? Ok. Como? Esse aqui, seno de 2, não, seno quadrado, né? Seno quadrado. Θ é sempre maior que zero. Para. Θ varia entre 0 e π, né? Θ entre 0 e π. Então, isso vale zero. Se, somente se, essa coisa vale zero, né? Ok? A derivada de y em relação a x é igual a zero se o seno de θ vale zero. E quanto o seno de θ vale zero? Bom, somente, né? Logo, para que isso seja verdade, eu devo ter que 2θ deve ser igual a... Opa, vou pagar, né? Então, 2θ deve ser igual a zero, ou 2θ igual a zero, ou 2θ igual a π. Né? Esse caso não é possível, porque θ nunca é zero. Então, o único caso que fica é esse aqui. Tá bom? Portanto, o único caso que vai ficar é... Portanto, o único caso que resta é que θ seja igual a π sobre 2, tá? Θ é igual a 2, π sobre 2. I sobre 2. Tá bom? Tudo faz sentido, né? Θ igual a π sobre 2. Quer dizer, quando você vê o gráfico, né, da nossa função, aqui, em θ igual a zero, não existe. Ok? E depois, quando θ se vai se aproximando de π sobre 2, aqui está. Aqui a derivada vale zero. Realmente, então aqui eu tenho bom, não tem assim, tá, né? Mas aqui tem um ponto de máximo e um mínimo, tá? Mas vamos ver que realmente é um ponto de máximo. Ok? Então, portanto, π sobre 2. Quando θ vale π sobre 2, tá? Então, vamos fazer a nossa análise agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Opa. Ok, vamos apagar nosso quadro.
Então, vou fazer uma tabelinha. Vou fazer uma tabelinha onde a função cresce ou decresce, etc, tá? Ok? Então, uma tabela. Uhum. Aí está a nossa tabela. Pronto. Aqui vamos colocar o valor de θ. Vamos ver aqui o que acontece com a derivada. Okay? Notem que aqui a derivada y em relação a x, tá? Só que ambas dependem de θ, ok? Ok? Estamos supondo que y é uma função de x, tá? Y y é uma função de x, tá? F de x. Quero saber qual é o comportamento dessa função. Sobe ou desce, tá? Ok? Então, como nosso intervalo está entre zero, né? Nosso intervalo está entre 0 e π, certo? E em π sobre 2, né? Eu tenho que a derivada é zero, tá? Então, quero analisar agora o que acontece aqui, desse intervalo aqui. Depois que acontece aqui, já sabemos, e o que acontece daqui para cá. Então, aqui vou escrever o preencher, tá? Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O que acontece aqui, né? Então, no intervalo em que θ varia de 0 a π. Ok? O que acontece com a derivada? Qual é o sinal da derivada? Bom, primeiro, deixa eu ver como que era a derivada, né? A derivada é isso aqui. Ok? Bom, então, copiar e colar. Aí está a nossa derivada, tá? Tudo depende de θ. Bom, essa parte aqui, se você observa, é sempre positiva. Ok? Então, isso aqui não conta positivo. Ok, quando θ está entre 0 e π, o que acontece com a função seno? O que acontece com a função seno? É positiva ou negativa? Bom, se você não lembra, né? A função seno entre 0, função seno, tá? Ok? A função seno, ela é assim. Entre 0 e π, opa, não dá para ver, né? Entre 0 e π, 2π, perdão, é assim. Opa. Bom, imagina que chegou, tá? Ok? E se... Agora, o seno de 2π, quer dizer que ele é mais rápido. Na verdade, ele faz isso. Faz isso aqui no meio e pronto. Ele chega mais rápido. Ok? Isso aqui é π. E aqui π sobre 2. Então, qual é o sinal dessa expressão que eu marquei em pretinho? Seno 2π. Entre 0 e π, olha, entre 0 e π, qual o sinal dessa expressão aqui? Qual é? Positivo ou negativo? Ambos? Não, não. Seno de 2θ, esse aqui é seno de 2θ, tá? Seno de 2θ. Entre 0 e π sobre 2 é positivo, maior que zero, tá? Ok? Positivo, entre 0 e π sobre 2, tá? Ah, ok, aqui teria que ter colocar π sobre 2. Tem razão, desculpa. Isso, tem razão. Você tem razão, tá? Então, vou dividir esse intervalo aqui. Tá bom? Aí sim.
Então, aí sua resposta faz sentido, né? Entre 0 e π sobre 2, essa parte aqui é... Bom, primeiro... Bom, seno 2π é positivo. Com esse menos vai dar negativo. Então, aqui é negativo, tá? Aqui é negativo. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, negativo. Então, o sinal aqui é negativo. Tá bom? Perfeito. Tá, continuamos. Tá, então, aqui, quando θ vale 0, não, quando θ vale π sobre 2, a gente sabe que quando θ vale π sobre 2, isso vale 0. Certo? 0. Ok? Ok. Tá. O que acontece com a nossa curva aqui? E nesse intervalo entre 0 e π sobre 2, a curva cresce ou decresce? Sobe ou desce? Decresce, né? Então, como a gente usa a palavra desce, então ele está descendo, né? Entre 0 e π sobre 2. Em π sobre 2, vale 0. Então, não posso falar muito. Aqui, então, agora eu vou trocar aqui entre π sobre 2 e π. Como é o sinal agora da nosso gráfico, né? Se a gente lembra o que a gente desenhou, né? Agora em π, aqui π sobre 2. A função seno de 2θ é esse aqui, negativinho, né? Negativo. Só que tem menos na frente, então vai virar aqui mais. Ok? Então aqui mais. Pronto. Perfeito. E aqui, então, como o sinal da derivada é positivo, então, assim, a nossa curva sobe, né? Deixa eu eliminar esse aqui agora. Pronto. Ok. Aqui desce e sobe. Ok, então, ela desce, né? E aqui sobe. Então, um ponto de máximo, né? Desculpa. Então, temos um ponto de máximo. Aqui tem ponto de máximo. Então, esse seria mais ou menos a análise que a gente fez, né? Agora, isso vai encaixando mais ou menos com o que a gente está fazendo, né? Até agora, tudo bem. Olha só nossos desenhos aí. Olha só. De 0, daqui, ok? Daqui, de 0, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Nesse espaço, a curva é uma curva que desce. Agora, daqui para cá, deveria também... Bom, na verdade é assim, né? Assim, nesse sentido. Nesse lado, vamos ver o que acontece, né? Se a gente pensa y como a função de x, o que acontece? Ela como que cresce, né? Então, isso a gente vai ver agora. Deveria acontecer isso. Ok. Então, para analisar, né, onde então, para analisar a concavidade da curva, analisamos, calculamos. O que a gente calcula? Derivada segunda, né? Segunda derivada. Então, a gente calcula a derivada de y em relação a x. E aqui, derivada segunda, né? Bom, aqui também tem um jeito bonitinho de lembrar, tá? Como que a gente lembra isso aqui? Bom, veja que aqui y, veja, outra coisa, né? Que está aqui. Do jeito que estava dado aqui em nossas equações, tá? Aqui. Aqui está. Do jeito que está dado, pergunto para vocês, você consegue isolar y em função de x? Quer dizer, retirar o ângulo θ, né? Deixar em função de x, depois esse ângulo colocar aqui, por exemplo, uma forma de fazer isso. Você consegue fazer isso? Talvez você até consiga. Tem casos onde você não consegue, tá? Onde você não vai conseguir de jeito nenhum, tá bom? Ok? Eu não sei se aqui dá para fazer, mas é difícil isolar y, olha, em função de x, tá? Quer dizer, elimina o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana. Não tem?
tá? Eu não conheço, eu não sei, tá? Mas talvez tenha, tá? Mas simples não é, tá? Por exemplo, teta dividir y sobre x, 2a some, então seno quadrado de teta vai ficando sempre uma coisa aí sobrando em função de teta, ok? Então não é simples, tá? Então aqui quando a gente está derivando em relação de y em relação a x. Interessante isso. Mas para isso, como a gente faz? A gente lembra de umas coisas, umas propriedades. Aqui. Então, a derivada segunda é nada mais é a derivada em relação a x da derivada, né? É isso. Bom, e aqui a gente usa um truquezinho. Esse dx eu passo para cá, e aqui teria dt, dt. Pronto. Esse dt em relação ao dx, na derivada de t em relação a x, pode ser que não seja fácil de calcular, mas esse aqui é o inverso de de dx sobre dt. Quer dizer, eu posso escrever isso aqui, dx dt. Tá bom? Pronto. Esse aqui eu posso calcular. Esse aqui já foi calculado. E bom, é só calcular agora, tá? Tá bom? Usando essa formulinha, tá vendo? Olha, aqui está a derivada y em relação a x, que é isso. Tá? Derivada y em relação a x, só que está em função de θ, né? Okay? Ah, eu coloquei dt, né? Mas aqui todas as nossas letrinhas são θ, então θ em vez de t, θ. Pronto. Aí está. Tenho que calcular isso, a derivada disso, tá? E aqui embaixo, a derivada de x em relação a θ. E quanto vale a derivada de x em relação a θ? Não sei. Vamos ver. Derivada de x em relação a θ. Aqui está y, tá? 2a seno quadrado de θ, né? E x, cadê o x? X vale 2. Aqui eu esqueci o 2a, né? 2a cotangente de θ, né? Aliás, a gente já tinha calculado. Deixa eu ver. Derivada de x em relação a θ. Está aqui. É isso, tá? Correto? Uhum. Bom, agora é só derivar em cima. Bom, deixa eu copiar e colar aqui. O que eu tenho? Bom, a derivada que está em cima é nada mais regra bruta, tá? Deixa eu colocar esse menos para fora. Regra bruta. Derivada disso aqui. Derivada de seno de 2θ vezes seno quadrado. Derivada de seno de 2θ é nada mais que cosseno de 2θ vezes essa derivada que está aqui, 2. Perfeito. Mais, bom, eu tenho essa expressão, eu tiro o menos para fora, tá? Então, agora a derivada de seno quadrado. Derivada de seno quadrado, bom, primeiro deixa aqui o seno de 2θ. Agora, vezes a derivada de seno quadrado. Derivada de seno quadrado, esse 2 cai. Tá? Então, vou colocar aqui, opa, para que não seja... O 2 cai, seno de θ. Ok? O 2 cai, daria 2 seno de θ, vezes derivado que está aqui dentro, quer dizer, o seno. Derivada de seno, cosseno. Perfeito. Essa é a derivada, tá? Bom, deu uma coisa gigantesca, mas vamos tentar simplificar, tá? Dá para observar que você tem um 2 aqui, tá? Esse aqui, não, esse aqui, cosseno de 2θ, esse aqui estão multiplicando, né? É assim, né? Uhum. Dá para tirar esse 2 daqui? Então, vamos lá. Dá para tirar esse 2. Aqui tem 2. Viu? E aqui tira o 2, tá? Aham.
Só que tem uma coisa, seno de 2θ é igual a seno quadrado de θ, perdão, 2 seno de θ, aqui de novo, tá? Esse seno de 2θ é a mesma coisa que seno de θ, cosseno de θ, duas vezes, tá bom? Uhum. Bom, agora é só fazer conta, tá? E tentar simplificar o máximo que puder, tá? Bom, esse aqui, se você observa, tem seno, seno quadrado. Aqui tem seno quadrado. Então, vou tirar o seno quadrado de θ. Aqui tem seno, então vou tirar esse seno aqui e esse seno aqui. Pronto. Aqui tem cosseno quadrado de θ, né? E cosseno de 2θ, deixa eu colocar cosseno quadrado de θ aqui. Cosseno de θ, eu sei que de 2θ eu posso escrever em função da seguinte forma, deixa eu ver. Eu lembro que isso aqui é cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Certo? Isso por propriedades trigonométricas. E esse aqui é 1 menos cosseno quadrado de θ. Né? É 1 menos cosseno quadrado de θ. 1 menos cosseno quadrado de θ. Então, se é assim, eu tenho menos aqui teria um mais, deixa eu tirar esse menos, e aqui vira mais. Perfeito, então tenho cosseno quadrado de θ, 2 cosseno quadrado de θ, então. Bom, é tudo isso aqui propriedade trigonométrica, tá? Nada demais. Então, eu tenho isso. Bom, aqui também, 2 cosseno quadrado de θ com 2 cosseno quadrado de θ. O que vai acontecer aí? Vai ser 4 cosseno quadrado de θ. Então, vou tirar esse aqui, ainda esse parêntese também, e eu fico com isso. Bom, outra coisa que eu estou quase esquecendo. Esse cossecante quadrado é 1 sobre seno quadrado. Então, esse aqui vou sumir com ele, então vai ficar aqui seno quarto. Tá bom? Bom, outra coisa que estou esquecendo de faz tempo aqui, olha, tem menos aqui e tem menos aqui, olha, menos aqui, menos aqui. Então, eu posso tirar esse menos aqui já de uma vez, aqui, já poderia ter tirado, menos em ambos lados. Ok, aqui também. E ficou desse jeito. Tá, essa é a derivada segunda, né? Uhum. Essa é a derivada segunda. Muito bem. E daí, o que a gente faz, né? Bom, eu quero saber o... Vamos ver. Essa é a derivada segunda, tá? Logo... Opa. Logo... A derivada segunda, né? Segunda de y em relação a... Isso. Se reduz a isso aqui. Correto? Deixa eu colocar um parêntese aqui, para que não seja mais... Ok, então aí. Isso vai ser zero quando? Quando que isso vai ser zero, tá? Quando será que isso vale zero? Isso, quando o numerador vale zero, correto? Só que aqui, seno quarta de θ nunca vai ser zero. Por quê? O ângulo θ está entre 0 e π. Seno de θ é um número positivo nesse ponto, tá? E elevado a 4 vai ser mais positivo ainda, tá? Positivo é maior que zero, isso aqui sempre é maior que zero, tá? Então, isso vai ser a mesma coisa
derivada de segunda é igual a zero, se somente se, deixa eu ver aqui, tem uma palavra, isso aqui significa se somente se, tá? Quer dizer, unicamente quando, né? Se e somente se, esse carinha aqui vale zero. Ok? Ok. E esse aqui não, né? E nesse caso, esse aqui não conta, porque esse aqui é positivo, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Pois, esse aqui é sempre maior que zero. Ok? Isso no intervalo que a gente está considerando, tá? Agora, esse aqui tem que resolver, né? Esse 1 passa para cá, e eu fico com cosseno quarta, não, 4, isso. Perfeito? Esse aqui eu vou tirar, tirar. Então fica assim, 4. Perfeito. E daí eu tenho cosseno de θ igual a... Cosseno de θ vai ser igual a quanto? Meio. Como esse quadrado passa para o outro lado, não somente passa como raiz, tá? Passa como mais ou menos raiz de 1/4, tá? Então, aqui passa com mais ou menos raiz de 1/4, tá? E raiz de 1/4 é 1/2, tá bom? Tá bom? Ok, então, nesse ponto, ok, quando θ vai valer o ponto que eu vou achar agora, θ quanto vale, não sei, daqui a pouco eu vou descobrir, é aí que essa derivada segunda vale zero, tá? Ok? Uhum. Ok. Isso. Perfeito. Então, tenho esse pontinho, né? Bom, outra forma de vê-lo, isso aqui, eu passei para cá, então aí você não enxergou talvez o que aconteceu aqui. Aqui, se você vê, esse aqui pode ser escrito assim. Você vai ver, olha só. Isso aqui como se fosse uma diferença quadrada. Aqui é quadrado de 2 cosseno de θ menos 1. E aqui, 2 cosseno de θ mais 1. Tá bom? Isso aqui é exatamente isso, tá? Por propriedades, né? Aqui tem um número elevado ao quadrado. Seria 2 cosseno de θ ao quadrado menos 1. Essa é uma propriedade, certo? Então, isso é igual a zero. Aí dá para ver melhor, tá? Quer dizer, cosseno de θ menos 1, perdão, 2 cosseno de θ menos 1, tem que ser zero. Significa que cosseno de θ é igual a 1/2. Daqui, cosseno de θ é igual a menos 1/2, tá? Tá bom? Uhum. Então, daí saem esses dois valores, cosseno de θ mais ou menos 1/2, tá? Se você quiser, pode fazer desse jeito, tá? Ok? Então, cosseno de θ vale 1 mais ou menos 1/2, tá? Ok? Tanto faz. As duas formas estão corretas de resolver, tá? Tenha cuidado, né? Quando o quadrado passa por outro lado, passa com mais ou menos raiz do que está do outro lado. Ok? Não se esqueça disso. Muito bem, e agora o que eu faço? Quando o cosseno de θ vale mais ou menos 1/2? Quando? Em 60 Quando o graus ele cosseno vale de θ meio. vale mais ou menos 1/2? Ou 1/2, vai começar 1/2. Vou pegar o seu triangulito, né? Triangulinho. Aqui. Alguém já sabe a resposta, né? Θ sobre 3 e... Ou, perdão, θ igual 2π sobre 3. Perfeito, perfeito. Bom, se você não lembra, né? 1, 2, raiz de 3. Aí está, né? A maior ângulo, a maior lado se põe maior ângulo, né? Um desses aqui é π sobre 3. Esse aqui é maior que... perdão, aqui vale 1, e pouco, né? Então,
Então, isso aqui é raiz quadrada de 3. Então, aqui é 60 graus ou π sobre 3, né? E aqui π sobre 6, que é 30 graus, né? Ok. Quando vale 1 meio, né? 1 sobre 2, quer dizer, olha só, cosseno. Bom, a pergunta era cosseno ou seno? Cosseno. Quando o cosseno vale π sobre 2? É 1 meio. Então, aqui eu tenho, vale 1 meio, quando vale π sobre 3. Então, θ vale, né, cosseno, veja, cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Cateto oposto, para o cateto adjacente sobre hipotenusa, 2. 1 meio, tá perfeito. Tá? Então, θ vale π sobre 3, tá? Mas não é o único caso, claro, né? Não é o único caso, né? Se você observa no círculo trigonométrico, né? Bom, esse círculo está muito torto. Deixa eu ver, aqui não tem como fazer um... deve ter, só que eu não consigo mexer ainda. Deixa para lá. Ok, então vou desenhar um circulinho aqui. Isso. Ok. Pronto. Bom, então eu tenho π sobre 3, quando vale π sobre 3, é 60 graus, então mais ou menos assim, tá? Isso aqui, π sobre 3. Então, aqui, o cosseno, quer dizer, isso aqui, cosseno, vale 1 meio. E a metade desse aqui, né? Então, o outro, quando o cosseno de θ vale menos 1 meio. Bom, isso aqui é fácil, aqui, menos 1 meio. Quando a gente forma o mesmo angulinho, quer dizer, agora esse ângulo aqui, né? Deixa eu colocar amarelo. Então, seria esse ângulo aqui, até aqui. Correto? Aí, esse ângulo aqui. Isso é, bom, aqui vale π sobre 3, aqui vale π sobre 3, aqui falta π sobre 3. Então, tudo isso aqui, esse amarelinho é 2π sobre 3. Como bem disse seu colega, né? Tá bom? Perfeito. Então, bom, calma, não precisa reduzir tanto assim, não. Pronto. Uhum. Ó. Tá bom. Então, temos isso, né? Ok, nós temos isso. Então, os dois possíveis ângulos são em π sobre 3 e 2π sobre 3, né? Ok. Logo, θ vale igual a π sobre 3 ou θ vale 2π sobre 3. Perfeito. Aí estão os dois ângulos, como já tinha falado seu colega Christoph. Ok. Bom, então daí, o que eu faço? Então, vou fazer a minha tabelinha de novo, né, para saber como que o sinal da derivada segunda, né, para saber onde é côncavo para cima ou para baixo, tá? Então, vou copiar aqui, vou me ajudar esse aqui. Pronto, aí tem minha tabelinha. Eu vou centralizá-la. Perfeito. Então, dependendo do ângulo, θ, né? π sobre 3 e 2π sobre 3. Então, eu tenho que dividir. Deixa eu aumentar aqui mais uma linha. Ok. Então, o que a gente tem? Então, nosso intervalo... Opa. Nosso intervalo vai ser dividido
em 0, não chega a ser 0, né? Aberto aqui, em 2π sobre 3 também, perdão, π também. Então, eu tenho π sobre 3 e 2π sobre 3. Então, vamos analisar, né? Daqui, de 0 a π sobre 3. Então, vamos lá. A π sobre 3, de 0 a π sobre 3, como que o sinal da derivada segunda. Ok? Aqui, derivada segunda. Ok? E a derivada segunda eu vou copiar aqui. Aonde? A derivada segunda. Perfeito. Isso aqui, não sei quanto que dá. Isso aqui ainda vou analisar. Vamos ver. Aqui π sobre 3. E depois, de π sobre 3 a 2π sobre 3, né? E em π sobre 3 que acontece também. Bom, deixa eu adicionar aqui. Ok. Eu preciso saber o que acontece de π sobre 3 até 2π sobre 3. Π sobre 3 até 2 vezes π sobre 3. E em π sobre 3 também. Ok. Tá bom, vamos lá. Então, quando θ está entre θ e π sobre 0 e π sobre 3, em 2π sobre 3, e depois, finalmente, quando estamos entre 2π sobre 3 e π. Perfeito. Quero ver esse sinal agora. Aqui é 0, né? Ok, são zeros. Quero ver o sinal aqui. Tá bom? Ok. Eu vou copiar isso aqui, já que isso é igual a isso, eu vou substituir aqui, isso aqui, tá? Para ver os sinais, tá? Outra coisa, esse número positivo, A é a quantidade, é o raio do círculo, é positivo. Esse aqui é maior que zero, sempre maior que zero, tá? Então, deixa eu colocar aqui os sinais, tá? Esse aqui sempre é positivo, isso aqui, A, sempre é positivo. Então, depende dos valores agora dessas duas quantidades aqui. Então, pergunto para vocês, essa expressão aqui é positiva ou negativa? Acho que é negativo. Oi, alguém disse aqui negativa. Todo mundo concorda? Está muito baixinho o que você falou, mas não sei se é o meu fone, o seu, mas falo negativo. E aí, todo mundo concorda? Isso aqui é negativo? Quando θ é... O João Vitor diz positivo. Aham, ele diz positivo. Então, agora, como que a gente sabe isso? Vamos tentar ver o cosseno, a função cosseno, né? 2 vezes cosseno. Bom, posso até fazer algumas brincadeiras aqui. Posso tentar extrair o 2, ok? Então, fica aqui 1/2. Tá bom? Posso tirar novamente o 2 aqui. Então, aqui vai ficar 4. Para que fique mais claro, aqui também, como eu tirei o 2 daqui, então vai ficar 1/2. Ok. Agora, só para... Esse aqui, 4, né? 4 eu posso tirar para cá. Ok? Isso aqui continua sendo positivo. Agora tem que analisar só essas quantidades aqui, né? Como que são, tá? Não mudou muito, não, tá? Mas é que já não vou trabalhar com 2 cossenos de θ, vou trabalhar com cosseno de θ. Quando θ está entre 0 e π sobre 3, quando... ok, então vamos fazer o desenho da função cosseno para a gente ficar orientados. Tá, deixa eu apagar aqui. Deixa isso. Como é a função cosseno? A função cosseno, bom, aqui, lembrando. A função cosseno é assim, né? Cosseno de 0 é 1. E aí ele vai descendo e ele vai chegando aqui, tá? Aqui em 2π
Bom, esse não é o nosso caso, tá? Vamos analisar somente até o π. Ok? Cosseno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, vale 1 meio, que será metade daqui. Aqui está π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 vale 1 meio. A metade. Ok? Π sobre 6 está por aqui, né? Ok? Esse não conta. Bom, então, o que acontece? A função cosseno então, essa quantidade é maior, né? Entre 0 e π sobre 3, essa quantidade, veja, aqui. O meio está aqui. A função cosseno é positiva mesmo, tá? Quer dizer, aqui está a função cosseno, tá? Cosseno de θ. É maior que o meio, então, essa quantidade, esse é maior que esse, então, isso aqui é positivo, tá? Então, isso aqui é maior que o meio, então, tudo isso aqui é maior que zero. Então, isso aqui é positivo. Bom, isso aqui já é positivo também, mas o meio dá positivo também. Quer dizer, ambas quantidades aqui é positivo, tá? Então, isso aqui é positivo, tá? Deixa eu colocar aqui, positivo. E essa quantidade positiva também. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ok, não vou pegar esse aqui, tá bom? Então, essa seria a nossa análise que a gente tem que fazer, tá? Então, o sinal vai ser o quê? Eu vou colocar aqui. Positivo. Perfeito? Agora, o que vai acontecer? Cosseno de θ está entre π sobre 3, está aqui. Ok, deixa eu colocar aqui. O cosseno de θ vai ser, o cosseno de θ, o gráfico da função cosseno de θ vai estar aqui. Ok? Entre entre π sobre 3 e 2π sobre 3 ainda, tá? Então, essa quantidade aqui, vou dar outra cor, né? Deixa para lá. Então, essa quantidade, o cosseno, é menor que o 1 meio. Cosseno é menor que 1 meio, tá? Cosseno vai ser menor que 1 meio. Tá bom? O cosseno vai ser menor que 1 meio. Então, o que vai acontecer com o meu sinal aqui? Vai ser aqui entre π sobre 3 e 2π sobre 3. 2π sobre 3 ainda está por aqui, né? Tá, melhor deixar. Então, quero perguntar, né? Quanto é que vai valer? Cosseno de π sobre 3, perdão, de números entre π sobre 3 e 2π sobre 3. Acho que eu faço o meu desenho aqui. 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 O cosseno, aqui. Melhor. Zoom aqui. Muito bem, estou aqui. Então, entre π sobre 3, quer dizer, e 2π sobre 3. Agora seria aqui, né? Nesse setorzinho aqui. O cosseno, como é que é o cosseno? Entre π sobre 3, okay, entre esse aqui e esse aqui. O cosseno vai valer entre menos 1 meio e 1 meio, né? Entre menos 1 meio e 1 meio. Certo? Quanto sobe, o cosseno vai diminuindo, 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 e vai chegar até menos 1 meio. Então, o cosseno de θ menos 1 meio vai ser como? Essa quantidade é menor que 1 meio, tá? Digamos, pode ser até zero. Zero menos 1 meio, negativo, correto? Isso aqui é negativo, ok? Essa quantidade é negativa. Qualquer número menor que menos 1 meio vai dar negativo aqui, tá bom? Ok. Então, essa quantidade é negativa. Deixa eu copiar aqui. Aqui, vou preencher. É negativo, concorda? Tá bom? E o que acontece aqui com o sinal dessa parte aqui? Cosseno de θ
entre menos 1 meio e meio. Tudo isso aqui vai dar... tá. Vou somar mais 1 meio, né? Cosseno de θ menos 1 meio fica entre menos 1 meio e meio. Só que se eu somo 1 meio, o que vai dar, né? Então, deixa eu escrever assim. Cosseno de θ fica entre 1 meio e menos 1 meio. Correto? Isso acontece quando? Isso acontece quando? Quando θ está entre π sobre 3, isso, π sobre 3 e 2π sobre 3. O que acontece com o cosseno? Está entre 1 meio, perdão, entre menos 1 meio e 1 meio, aqui. Então, se você aumenta 1 meio, o que acontece? Aqui 1 meio mais 1, 1, e aqui fica 0. Veja, essa quantidade vira positiva. Tá bom? Deu para entender? Então, essa quantidade vira positiva, tá? Aí está. Então, o resultado, que vai ser aqui? Positivo, negativo vezes positivo, um só negativo, estragou tudo. Negativo tudo, mano. Tá? Tá bom? E aqui, finalmente, o que a gente vai ter? Esse aqui, vou apagar, e vamos ver qual é o sinal aqui. O que acontece quando θ é entre 2π sobre 3 e π? Deixa eu apagar aqui. Apagar não, deixa eu recuperar aqui. Isso aqui. Eu vou apagar aqui sim. Aqui sim. Vou apagar isso aqui. Não deixa. Bom, não deixa apagar. Mas tudo bem. O que acontece então agora? A pergunta é, o que acontece aqui? Entre 2π sobre 3, ok? E π, nesse pedaço aqui, nesse espaço aqui. O cosseno vai mudar, o cosseno vai ser essa quantidade, né? E vai mudar até 1. Até menos 1, perdão. Tá bom? Vai mudar, o cosseno vai crescendo, né? Daqui para lá, até menos 1. Quer dizer, deixa eu ver, quando θ está entre 2π sobre 3 e π, o cosseno de θ varia entre menos 1 meio, aqui menos 1 meio, perdão, entre menos 1 meio e continua menos ainda, né? De menos 1 meio até menos 1. Isso, menos 1. É isso que a gente tem. Então, agora eu quero saber o que acontece. De qualquer forma, o cosseno de θ é negativo, tá? Negativo. Ok? Então, essa parte aqui, deixa eu apagar isso aqui. Essa parte aqui, cosseno de θ vira negativo. Com negativo, então continua negativo, né? Aqui é negativo. Tá bom? E agora vamos ver esse aqui. O cosseno de θ mais 1 meio. Quer dizer, vamos somar 1 meio. Eu quero saber agora o que acontece com cosseno de θ mais 1 meio. Então, somando 1 meio, aqui vira 0, pronto. Já vejo que isso aqui dá negativo, né? E aqui 1 meio, menos 1, menos 1 meio. Interessa essa parte agora. O cosseno de θ mais 1 meio é negativo, tá bom? De qualquer forma, aqui estava para ver, né? É negativo. Uhum. Bom, isso aqui, portanto, cosseno de θ, né? Cosseno de θ mais 1 meio vira negativo. Aí está a nossa resposta. Então, isso aqui vira negativo. Tá? Então, negativo vezes negativo, positivo. Com todos os positivos que eu já tenho, positivo. Ótimo, tá? Depois de pensar muito, temos essas conclusões. Ok. Pergunta. Aqui a derivada segunda tem sinal positivo. Então, a concavidade é para cima ou para baixo? Para cima. Então, vou usar esse símbolo aqui.
aqui eu tenho um ponto de flexão, porque, olha, aqui vai mudar a concavidade. A concavidade para baixo agora aqui, né? Perfeito. E aqui, não sei por enquanto, aqui positivo, então para cima. Como tem mudança de concavidade, esse ponto é um ponto de inflexão. Aqui também, aqui. Então, se a gente divide o ângulo entre 0, π sobre 3, 2π sobre 3, então, voltando ao nosso desenho, faz todo sentido, tá? Né? Então, mais ou menos assim, né? Eu tenho essa reta, ok? Se eu desenho mais uma reta aqui, então, se o ângulo for π sobre 3, né? Se o ângulo, tá? Então, se o ângulo for π sobre 3, ok, aqui seria π sobre 4, π sobre 6 seria por aqui, mas π sobre 3 deve ser por aqui, mais ou menos. Ok? Então, se o ângulo for π sobre 3, ou 2π sobre 3, vai ser mais ou menos assim. Então, aqui tem ponto de flexão. Ok? Então, de 0 a π sobre 3, a concavidade é para cima. Quer dizer, nossa curva era mais ou menos como a gente desenhou, tá? Côncava para cima. E de aqui também, para esse lado, é assim. E depois, nesse outro espaço, eu tenho que a minha concavidade para baixo. Perfeito. Aí está a nossa curva. Tá bom? Era o que nós imaginávamos. Bom, finalmente, fechamos, tá? Deu um trabalhão, mas a gente fez com todos os detalhes e imagino que você não vai errar nessa conta aqui, não vai ter dúvidas disso. Então, vamos deixar agora o GeoGebra, né? Brincar mais um pouquinho. Tadinho, ele não fez nada aqui agora. Então, vou colocar o rádio de A2, tá? Perdão, 1. Então, vamos ver o que vai dar, tá? Então, vamos ter o par, 2 vezes A, seria, vou colocar 1, tá? Cotangente de E. E aqui, 2 vezes A vai ser 1, e aqui seno quadrado, de T. Vamos ver o que dá. Aham. Aí está a nossa bruxinha aí. Está a nossa bruxa Maria Agnese. Apaga esse aqui. Limpa. Uhum. Perfeito. Tá vendo? Ó. Só não tá vendo a bruxa? Eu não sei porque se chama bruxa. Quem sabe a cara, né? O chapéu da bruxa. Sei lá. Também não sei, tá? Fazer o quê? Essa parte tô vendo, tá? Ok. Vamos trocar de corzinha aqui. Não, esse aqui eu não gostei, não. Também não. Ai, parece que é melhor. Não, ficou feio. Aí, tá bom? E aí? Bom. Ok. Então, deixa eu fazer mais um pouquinho. Pronto. Aí está. Bonitinha, né? Tá, vou tirar o rótulo aqui também. Aí está, nossa bruxinha. Isso. Na hora da prova ela aparece. A nossa bruxa. Tá bom? Ok. Nesse caso, o A vale 1, tá? Olha só, de 0 a 1, daqui 1 aqui, veja. Aqui seria o círculo aqui, tá? Só para completar, talvez, para nossa brincadeira, já nosso tempo venceu, nossa. Foi-se, né? Ok. Então, só para terminar, x ao quadrado igual 1. Deixa eu colocar aqui, clássica, cosseno de t, seno de t. Só que eu tenho que fazer uma pequena translação, né? Então, o eixo y.
1 menos. Aí está. Bonitinho. Ok. Deixa eu tirar esse rótulo aqui, que não gostei, tá feio. Pronto. Aí está nossa bruxinha. Agora aparece uma bruxa? Não, né? Também não. Ok. Vamos trocar de cor. Ah, agora sim. Agora ficou chique. Tá bom? Então, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Essa foi nossa aula de hoje. Se você tiver uma pergunta, pode fazer. Tá? A aula que vem vai ser coordenadas polares. Vou explicar bonitinho, com calma, e vamos fazer, resolver exercício também da matéria toda, tá? Tá bom? Então, nossa aula de hoje acabou. Se você não tiver pergunta, é só isso mesmo, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ninguém? Tá bom, ótimo. Então, a gente se vê a aula que vem, tá? Ok? Estude mesmo, tá? A gente se vê na próxima aula. Vou parar nossa gravação.